Pessoal, vou ser sincero com vocês. Eu gosto demais quando eu começo um editorial falando para vocês que mais um esquerdista caiu. Sinceramente, dá até para fazer uma música de ninar. Todos os esquerdistas estão caindo, estão caindo. Pois é, dessa vez foi um esquerdista chato, mas pensa num sujeitinho woke chato, que é o cara do Canadá. Só que você não entendeu. O Lula tá trancando a agulha. Por quê? Porque a maioria dos esquerdistas estão caindo, o Macron já tá na berlinda, o cara da Alemanha já tá se lascando, o Trudeau já caiu, o cara do Canadá. E a gente vai falar sobre isso. Qual o impacto desse cara no Lula? Ainda mais quando o G0 do Trump chega para ameaçar o Lula. Pois é, parece que a situação do Lula não está nem um pouquinho favorável, né, daqui para frente. E a gente vai entender tudo isso aqui nesse editorial. E se você é o tipo de pessoa que gosta de ver esquerdista cair, seja muito bem-vindo, esse canal é feito para você. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se você quiser estar ajudando o canal aí, você pode estar fazendo o download do livro Segredos Milionários dos Leilões. Eu sou o único canal que acredita na honestidade de quem me segue. O livro está lá, disponível. Você vai fazer o download, você vai pagar o valor que você acha justo. Eu acredito na honestidade de quem me segue aqui. Então, se você quiser fazer o download do livro, aprender a ganhar muito dinheiro com leilão de imóvel, você paga o valor que você achar justo do livro. Fechou? Bora começar? Bora de informação? Bora rir um pouquinho do esquerdista caindo? Vem comigo. Matéria do Correio Brasiliense. É prazeroso, principalmente ver um jornal de esquerda anunciando a queda de um cara de esquerda. Bora pra cima. Justin Trudeau renuncia como primeiro-ministro do Canadá. É impressionante como a pressão do povo, né, principalmente o povo que está revoltado com a esquerda, está fazendo com que o pessoal não espera nem para cair no voto, né? Tá caindo sozinho, né? Então o Trudeau renunciou ao partido, renunciou ao cargo de primeiro-ministro, ou seja, a situação dele não está nada fácil. O Justin Trudeau anunciou nesta segunda-feira a sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá, cargo que ocupa desde 2015 e que abandonará assim que o seu partido liberal escolher um novo líder. Abre aspas. Estou renunciando ao cargo de líder do partido e de primeiro-ministro, disse Trudeau após repórteres em Ottawa, né? Após semanas de pressão. Não aguentou a pressão não, bebê. Trudeau, que também anunciou a suspensão do parlamento até 24 de março, permanecerá no cargo de primeiro-ministro para dar tempo ao partido encontrar um sucessor. Abre aspas. Esse país merece uma escolha real. Ficou claro para mim que, se eu estiver que travar batalhas internas, não poderei ser primeiro-ministro, afirmou emocionado. Vamos ser sinceros, este país merece escolha melhor, né, do que um esquerdista da agenda woke que fica perseguindo as pessoas, perseguindo a liberdade de expressão, indo para cima de todas as pessoas lá no Canadá. O pessoal lá no Canadá reclama muito, né, da perseguição woke que esse Trudeau colocou na agenda do Canadá. E aí o Trump, né, o homem laranja, o Orange Man, resolveu aparecer e soltar mais uma pitadinha, né? Repetiu, falou, não, gente, relaxa, fica tranquilo. Se vocês quiserem deixar de ser um país, vem que eu aceito vocês como um estado dos Estados Unidos. Venha ser mais um estado nosso, deixa de ser país. É o Trump fazendo suas críticas, né, e cutucando, porque, de certa forma, o Trump vem falando que os Estados Unidos têm que bancar grande parte, né, da estrutura do Canadá. Então ele falou, não, relaxa, vem ser americano também, norte-americano, vem ser dos Estados Unidos também. Só que o que muita gente não quer que você saiba é que o Lula, essa figura que chegou, né, com o discurso left people aí de que, olha, o Lula é um estadista, o Lula é uma figura que vai levar o Brasil para o mundo. Lembra disso? Cara, eu sempre vou lembrar vocês aqui, eu nunca vou esquecer, da matéria que dizia: o Itamaraty sabota Bolsonaro. Ou seja,
as figuras do Itamaraty, os diplomatas brasileiros, faziam de tudo para o Bolsonaro não chegar perto de ninguém. Não, o Bolsonaro envergonha o nosso Brasil. Então, eles sabotavam agendas. Ministros de Estado de outros países queriam estar com o Bolsonaro, mandavam, pedidos de encontros bilaterais, eles engavetavam e escondiam. Não deixavam o Bolsonaro ter encontros bilaterais. Por quê? Porque Bolsonaro envergonha o Brasil. E aí tá com o Lula aí, agora é o contrário. Ninguém quer estar com o Lula. Olha só o tamanho da bagunça, né? Mas enfim, Canadá. Saída de premier isola Lula e progressistas, diz especialista. Tá certo. O Lula tá ficando cada vez mais isolado. Lula pode falar com quem? Com o Irã, a Guiné Equatorial, a Venezuela, Cuba. É o que está sobrando para o Lula. Você percebeu que ultimamente as agendas bilaterais do Lula é que essa turminha aí de autoritários. O anúncio da renúncia de Justin Trudeau como primeiro-ministro do Canadá deverá dificultar as ações do governo Lula na diplomacia global, como se já tivesse, né? De acordo com Leonardo Paz Neves, analista de inteligência quantitativa do Núcleo de Prospecção de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, tamanho de nome, hein? A decisão deixa o presidente brasileiro e outros líderes progressistas, a left people, tá? Mais isolados e fortalece o Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, que, coincidentemente, foi certificado pelo Congresso nessa segunda-feira, horas após o núcleo do premier canadense, né? O anúncio do premier canadense, perdão. Abre aspas. Lula fica um pouco, isso é um pouquinho, tá? Um pouquinho mais isolado, mas também todos os líderes progressistas, como os britânicos, no grande esforço de tentar implementar e avançar por políticas mais progressistas internacionais, são políticas de combate à fome, como a que Lula acabou de tentar lançar no G20. Presta atenção nessa palavra. G20, G0. Presta atenção. Relacionadas a refugiados e imigrantes e direitos humanos, entre outras, afirmou Neves ao Metrópolis. O professor ressalta que a renúncia anunciada por Trudeau acontece em meio a uma ofensiva conservadora no país. A direita está tomando conta. Controlaram a agenda woke por anos e anos. E aí, vamos lá. Vocês vão entender que cada vez mais o Lula se enfraquece. Há uma pressão popular pela queda desses ditadores da agenda woke, esses ditadores de esquerda, né? Tá acontecendo com o Trudeau, caiu. Lá na Alemanha estão fazendo a mesma coisa, tá? Estão fazendo pressão no Maduro, ou seja, todos os progressistas de esquerda estão fazendo a mesma coisa com o Macron. O Macron tá com a batata assando. Ou seja, toda a turma da esquerda, da left people no mundo, está sofrendo pressão porque o povo do seu país está começando a ficar pistola com esse discursinho da esquerda. Ai, meio ambiente, que não sei o que, ninguém está aguentando. E aí, é interessante lembrar, porque o Trudeau já teve uma treta com o Bolsonaro, né? E aí, durante uma agenda da ONU, enquanto o Bolsonaro era presidente, o Trudeau, ele chegou perto do Bolsonaro depois de ter falado mal do Bolsonaro. Quem lembra dessa cena aqui, ó? Dá uma olhada só. O Trudeau chegou como quem quer nada, do lado do Xi Jinping, né, o ditador da China, olha para um lado, olha para o outro, ninguém dá moral para o esquerdista, ninguém dá atenção para o esquerdista, ele olha para um lado, estende a mãozinha para o Bolsonaro e o Bolsonaro, pumba, mitou, né? Mitou, tirou onda em cima do Trudeau, né? E o cara, depois de falar mal do Bolsonaro, falar que o Bolsonaro é ditador, quer papo com o Bolsonaro, isso aí viralizou na época, vocês lembram disso? Pois é, bicho pegando, né? Então, resumindo, mais um esquerdista que cai, cada esquerdista que cai, o Lula se enfraquece. Ah, Sandro, mas aqui na América do Sul ainda tem esquerdista. Por exemplo, no Uruguai, que tu tanto gostas, né? E gosto, tá? Ganhou um cara de esquerda, pois é. Ah, lá no Chile, que você tanto gosta, também acho o Chile o top das galáxias, né? Só que não tem tantas políticas fiscais quanto o Uruguai. Também tem um esquerdista, tá? Voa lá, va bene, tá? Você tem que entender que existe direita
Existe centro, existe esquerda e existe o Lula, tá? O Lula é o extremo da extrema esquerda que você possa imaginar. Então, a galera da esquerda, de países como o Uruguai, de países como o Chile, não chegam aos pés do Lula, tá? E nem desse Trudeau aí, nem do Macron. Esses caras têm uma visão totalmente maluca, né? Então, assim, é igual o Uruguai. Você acha que o Uruguai está abrindo as pernas para qualquer um que chegar lá? Não, ele quer você para ir lá para investir. Tá com outra visão, tá? Então tá com outra visão, tá bom? Mas vamos lá. E aí, nós entramos no segundo ponto. Você lembra que eu pedi para você decorar G20, né? Ou G7? Você lembra disso? Tá. O que é a matéria que eu trago para vocês aqui? Essa aqui é da boa, tá? Com Trump, o G0 se afirma e aumenta perigo de deterioração da política, deterioração política e econômica para o Brasil em 2025, aponta a Eurásia, né? O que é a Eurásia? A Eurásia é um grupo, né, econômico que faz análises, né, governamentais, e ele falou, assim, resumindo, putz, com o Trump, o Brasil tá fudido. Foi isso que ele falou, só que com palavras bonitinhas. Tá. Vamos entender o que é G0. Existe até um perfil, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Existe um perfil, peraí, até coloquei aqui, alto aqui, ó. Existe um perfil, né, que chama de G0 Wins, né? E aí esse perfil fala sobre o G0. O que é o G0? É uma nova visão e uma nova mentalidade de país. Ou seja, tem o Ricardo, que é um grande economista, né? Tem vários livros, Davi Ricardo. O que acontece? Ele fala o seguinte, olha, cada país tem que se especializar naquilo que ele é bom. Esse negócio de ficar formando grupinho, panelinha, G20, G0, vamos todo mundo combater a fome. Aqui, um país ajudando o outro. Aí começa o Lula para combater a fome, mandando dinheiro para o Porto de Mariel, né? Lá para o cara da Guiné Equatorial, o Lula manda dinheiro para eles, aí recebe um pouquinho de volta. Ou você não lembra da matéria que eu acabei de anunciar para vocês no primeiro editorial. Então, dizem que esses grupinhos têm que acabar. E aí formam o G0. Qual que é o G0? O grupo zero. Eu vou ter um maior protecionismo ao meu país. Aquilo que eu sou bom, eu vou produzir, vou revender, vou divulgar, vou fazer um bom mercado, eu vou fazer um trabalho legal. Mas esse negócio de grupinho, para mim, não dá certo, não. Olha só o que diz a matéria aqui. Esqueça o G7, o G20. Com Donald Trump na Casa Branca, o planeta entra de vez em 2025, sob a regência do G0, em cenário geopolítico imprevisível e perigoso, como não se via desde 1930, no Entre Guerras ou no capítulo mais tenso da Guerra Fria, durante a crise dos mísseis na primeira metade dos anos 1960. O neologismo, criado há uma década, saiu das cacholas de Ian Bremmer e Cliff Campbell. O que é isso aqui? É um livro que eles escreveram, né? E eles são especialistas da Eurásia, que é essa instituição que faz análises econômicas aí, e se traduz na ausência de uma nação ou grupo de países por desejo ou incapacidade de garantir equilíbrio mundial. Tá. O que é o discurso do G20? Não, ou o G30, ou a Agenda 2030. Não, vamos ter um líder mundial e esse líder, essa liderança mundial vai controlar tudo. O que o G0 diz? Foda-se vocês. O que eu quero é ser um país forte. E eu, como país forte, eu vou negociar muito. Então, não fica dependendo da ajuda e do comunismo dos outros. Trabalhe, seja um país forte. É a meritocracia dos países. Isso é o G0, tá? Cara, eu gosto disso. Vamos ser sincero que eu gosto disso. Embora não apareça diretamente na lista das 10 maiores possíveis dores de cabeça globais em 2025, o Brasil recebeu um adendo específico da Eurásia, centrado no horizonte especialmente desfavorável para as economias de mercado emergente em 2025. Ou seja, a turma da Eurásia falou, sabe o que o Brasil vai acontecer? Vai se lascar.
Porque o Brasil fica dependendo de outros países com esse discursinho de G20, não sei o quê, não sei o quê ambiental e não sei o quê. E resultado, com o Trump chegando, o Brasil vai ficar cada vez mais isolado. O Trudeau já caiu, o Macron vai cair, o cara da Alemanha vai cair, eu esqueci o nome dele, não sei se é Olaf Scholz, esqueci o nome dele. Vai cair. O Maduro, se não cai, está mais isolado do que tudo. Né? E enquanto o Lula sinaliza o Maduro, né, os outros países, como por exemplo o Paraguai, que acabou de anunciar contra a Venezuela, o Uruguai, a Argentina, os países o Chile, os países da América do Sul que sinalizaram contra a Venezuela, se o Lula vai lá e dá um beijão no Maduro, vão sinalizar contra o Brasil também. O Brasil está ficando cada vez mais isolado. E o mercado já viu isso, não é à toa, né, que o Globo ontem, né, o Merval fez uma matéria da Globo ontem falando que o Brasil precisa de um cavalo de pau, ou seja, mudar o presidente rápido, talvez antes de 2026. Impeachment. Até a Globo já está falando em impeachment. Entenderam? Mas vamos lá, vamos continuar falando de Brasil. Olha só as pesquisas maravilhosas que surgem. Lula derrotaria Gustavo Lima, segundo pesquisa. Cara, mas nem sonhando que o Lula derrotaria o Gustavo Lima. Para mim, o Gustavo Lima não é a melhor das hipóteses, de forma alguma. Mas, cara, ontem a minha filha comentou uma coisa comigo que eu achei interessante. A minha filha falou: ô pai, o senhor percebeu que o Gustavo Lima tá dando um jeitão de Bukele, tá querendo aparecer aí o Bukele? Eu falei, não é que é, né? Em uma primeira simulação de disputa presidencial, o cantor sertanejo Gustavo Lima aparece em segundo lugar, com 20,7% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Simplex, consultoria encomendada pelo portal CBN Recife. Confia, né? O presidente Lula lidera com 33,7%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem 16,1%, enquanto Pablo Marçal registra 8,4%. Além disso, 21,1% dos entrevistados optaram por voto branco ou nulo ou estão indecisos. A pesquisa realizada entre 3 e 4 de janeiro contou com 1.000 entrevistas telefônicas. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Numa simulação, numa disputa de primeiro turno, né? Então, o que acontece é que o Gustavo Lima já está à frente do Tarcísio de Freitas. E aí eles estão falando que o Lula ganha do Gustavo Lima. Meu irmão, esse discurso aqui é idiota, tá? Uma pesquisa dessa é estúpida. O Lula não ganha. O que pode acontecer aqui é, se você parar para olhar, né? O Lula tem 33%. Duvido, né? Mas aí você soma. Gustavo Lima com 20,7%. É o voto da direita. Tarcísio, 16,1%. É o voto da direita. Já dobrou. Marçal, 8,4%. Pois é. E indeciso, 21%. É petista arrependido que não tem coragem de falar que está arrependido. Ou seja, o Lula vai perder de 70 a 30. E aí tem gente que fala, não, mas o Lula ainda é forte para 2026. Tá bom, confia, né? Pessoal, esse caso trágico aqui, vocês devem ter visto, né? O caso do secretário adjunto de Osasco. O cara ia ter um encontro, né? Uma reunião com o pessoal do GCM. Fez ali a reunião, terminou a reunião. Ele falou, quem quiser conversar comigo pode entrar aqui e conversar. Entrou, né, um rapaz da GCM, fechou a porta e baleou. O secretário adjunto de segurança da prefeitura de Osasco, Adilson Custódio Moreira, morreu nesta segunda-feira após ser baleado por um GCM dentro da sede da prefeitura de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A informação foi confirmada pelo coronel do Gate, Valmor Racorte, ao Metrópolis. O coronel ainda afirmou que o suspeito foi detido. Segundo apurou a reportagem, o secretário realizava uma reunião com alguns guardas municipais. Ao término do encontro, Adilson falou que quem quisesse conversar em particular poderia ficar. Um guarda ficou na sala e, na sequência, segundo relatos de pessoas presentes na prefeitura, disparos foram ouvidos dentro do cômodo. O suposto autor dos tiros teriam trancado a porta e impedido os funcionários de entrarem para entender o que estava acontecendo. Então ninguém sabe por quê, né? Não se tem noção por quê, mas, né, infelizmente uma vida foi ceifada aí durante o governo do amor aí, né? Então
É tenso, né? Cara, hoje as pessoas fazem porque sabem da certeza de impunidade, né? Tem que endurecer as leis penais. Vamos lá, outra matéria. Agora sobre o ministro do Supremo, né? Moraes solta morador de rua preso por ele mesmo há 1 ano. Democracia é essa, hein, pessoal? Explique isso aí para mim, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, expediu um alvará de soltura a favor do morador de rua Jefferson França Costa Figueiredo, de 31 anos. Conforme revelou a coluna, e isso aqui não é matéria de jornal de direita não, viu? Conforme revelou a coluna Tássio Lohan, o homem estava preso há mais de 1 ano por determinação do próprio Moraes em razão dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Jefferson é andarilho e foi preso em um primeiro momento na manhã de 9 de janeiro de 2023, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Ele estava no local por conta de abrigo e comida, conforme relatou em depoimentos. O morador de rua foi solto 9 dias depois, em 18 de janeiro, mas retornou à prisão em dezembro após descumprir medidas cautelares impostas por Moraes. Jefferson tinha dificuldade para recarregar a bateria da tornozeleira eletrônica, uma vez que vivia na rua. Na decisão de agora, publicada na sexta-feira, Moraes entendeu que não houve comprovação do dolo por parte do morador de rua. Além de expedir o alvará de soltura, o ministro da Suprema Corte absolveu Jefferson dos crimes de associação criminosa e incitação ao crime, pelos quais havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Esta é a 5ª absolvição dos réus investigados por supostamente praticados ataques à Praça dos Três Poderes. Abre aspas. Não há provas de que o denunciado tenha integrado a associação criminosa, que seja amontinado no acampamento erguido nas intermediações do QG do Exército, seja de outro modo contribuindo para a incitação aos crimes e a arregimentação de pessoas, escreveu. Abre aspas. Não há comprovado, portanto, que Jefferson França da Costa Figueiredo tenha aliado subjetivamente a multidão criminosa, consciência da colaboração involuntária da adesão e, consequentemente, concorrido para a prática de crimes, somando sua conduta em comunhão de esforços com os demais autores, com o objetivo, com o objetivo de praticar a figura típica imputada, finalidades compartilhadas. É uma aberração, é teratológica essa decisão, né? Não de libertá-lo, de manter a prisão de pessoas. Isso aqui só prova uma coisa. Pessoas que se manifestavam de frente ao quartel foram presas. Por que esse morador de rua foi solto? Simplesmente porque ele não é, nunca foi e nunca será, provavelmente, bolsonarista. Ele é só um morador de rua. Agora, se ele fosse qualquer pessoa que estivesse ali no quartel, que tivesse ido lá para conversar com os outros, para bater papo, para falar mal do Lula, o que se faz em qualquer bar e boteco hoje, ele não estaria solto. Então, mostra aqui que as pessoas que foram presas não foram as pessoas que entraram nos prédios do 8 de janeiro. Foram as pessoas que estavam nos quartéis se manifestando. Que democracia é essa? Que espécie de democracia é essa? Que a pessoa se manifesta e vai preso, não é? Vamos lá. Desde o dia 9 de janeiro o sujeito foi preso, foi solto. Agora, 2 anos depois, que democracia é essa? Pois é. E aí eu te pergunto, né? Se você acha que isso está tudo normal, seja você de direita ou de esquerda, não importa. Se você acha que isso está tudo normal, talvez o que não está normal é você. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Que Deus te dê uma mesa farta para você, para sua família, cheia de bênçãos, tá? E que, sabe, nunca te falte pão de cada dia. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade que você vem trazendo ao nosso trabalho aqui, desde sempre, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.